E o Vasco tem 2 vitórias só. Fala desse aproveitamento do Diniz aí de 30 jogos. O Diniz... Isso aí é interessante. O Diniz é o seguinte, ele tem, nos últimos 30 jogos, contando Cruzeiro, Fluminense e Vasco, ele tem 6 vitórias. 6 vitórias. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Esse é o treinador, com todo respeito ao Fernando Diniz, que eu acho que tem grandes ideias, esse é o treinador que a diretoria resolveu apostar para livrar o Vasco numa situação que é calamitosa. E eu acho que o problema do Felipe, do Pedrinho, na minha avaliação, é a capacidade de avaliar o elenco do Vasco. Eles colocam a Sul-Americana como prioridade e a forma como o Vasco trata a Sul-Americana foi um negócio completamente descabido, chegando a poupar contra o Corinthians para jogar contra o Melgar, com o time titular. Claramente o Vasco tomou a decisão errada. Por exemplo, teve time que o Fluminense poupou, o Galo poupou, e foi bastante fácil que se você não poupar teu time contra o Melgar e contra o Porto Cabedelo, se isso não for suficiente para passar, esquece a Sul-Americana, meu amigo. Tu não tem condição. Contra o Melgar, contra o Porto do Cabedelo, tu não tem condição de poupar um outro jogador, você não tem condição de brigar pelo título. Então é um erro de avaliação do elenco, e aí o Vasco tem pós-Fábio Carille com o Felipe, Renan, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora sério mesmo, cara. Faz aí. Ah lá, Assim, lá, porque- lá. Não, pô. Não tô falando na moral, pô. Não, tô falando sério aqui. Cara, assim, não vem de muito tempo já isso, cara? O quê? Esse sofrimento vascaíno, assim, porque todo ano tu tem alguma desculpa pra dar. Mas qual desculpa? E assim, 25 anos. Então, agora, a sua desculpa agora é que foi um erro de avaliação de elenco, todo mundo concorda com isso e tal. Mas, assim, por que o Vasco É que entrou nessa sempre tem draga? alguma coisa, né? Exatamente. E Sempre uma coisa tem. diferente. Por que entrou nessa draga? Não. Porque são 25 anos, assim, com aquele 2011 ali, um carioca aqui, outro ali, beleza e tal. Mas aquele 2011 ali que foi pode ser que seja tenha sido um acidente ali. Um ano atípico. Pô. Um ano atípico, assim, que nem o Vascaíno acreditava que aquele time ali que era um time de refúgio, eram jogadores que ninguém. Um saiu dali não sei Mais de onde, velhos o outro também. saiu não sei aonde, deu certo e o Vasco foi campeão 2011 da Copa do Brasil. Mas assim, cara, qual é o diagnóstico disso aí, cara? Por que o Vasco tá nessa draga há 25 anos? Cara, o Vasco teve investimento do Nations Bank lá em 2000, nos anos 2000, O Eurico, né? com o Eurico Miranda, e o Vasco naquela época fez aposta nos esportes olímpicos e não conseguiu pagar, e o banco quebrou, o banco saiu, né, rompeu com o Vasco, e aí o Vasco entrou num cenário ali nos anos 2000 já, em cenário de dívida já, naquele período lá já era um cenário completamente calamitoso. O Vasco é uma turbulência, Conselho Deliberativo, Grupo Político A, B, C, passou de Eurico, entrou Roberto Dinamite. Acho que no período do Dinamite, o Vasco cometeu um erro gravíssimo, que foi o lance do Clube dos 13, que esse é o momento chave no futebol brasileiro, que é onde o Flamengo passa a ganhar muito mais dinheiro do que todos os outros clubes. O Vasco foi sob o comando do Roberto Dinamite, que é pró cada um negociar por si, e aí o Flamengo passa a ganhar 2, 3, 4 vezes mais do que clubes que E são... se reergueu aí o Flamengo. Se reergueu aí, com clubes que são tão grandes quanto. Esse foi um ponto chave e principal não, mas 2 pro Vasco, por exemplo, a distância entre Vasco e Flamengo ficar do jeito que tá hoje. Cara, aí depois disso, teve o golpe da urna 7, que era para ser o Júlio Brandt, a chapa, e não foi. O próprio Eurico Miranda ganhou eleições que a gente sabe, né, de que maneira foi. Tipo, a gente não pode falar aqui os termos que a gente gostaria. A política do Vasco Mas a política é complicada. Nojento, né? Aí depois teve o golpe no próprio Júlio Brandt, o golpe da Lagoa, que o Júlio Brandt deveria entrar. E aí o Campelo rompe com o Brandt e assume o Campelo. O Vasco é rebaixado com o Campelo. Aí depois entra o grupo da Mais Vasco, que naquele momento era o Centrão, o Salgado, quando entra com a Mais Vasco, em 2020 ali era o Centrão. E aí o Salgado dá o golpe de misericórdia, que é vender o Vasco para 777. Do jeito que foi Mas feito. tu não gostou quando vendeu? Tu gostou? Cara, eu não gostei. Gostou Eu achei que... sim, cara. Não, eu não gostei. Pô, eu não achei o faça seguinte... isso. Não, tu tá me perguntando a minha opinião. A venda para um grupo como foi feito, cara, você tem que entender os meandros da venda. E foi falta de transparente. O CEO da SAF tem um milhão de críticos. Não seria maneiro assim o Vascaíno chegar e falar assim, quando aquele bacana lá da Gringo de boné. Gringo de boné. Que ele falou lá, o Gringo de boné, que... Não, ia acabar a disparidade entre Vasco e Flamengo. Era o último clássico. Com disparidade financeira tão grande. Isso. Só que é o seguinte, o CEO da SAF, do Vasco SAF, foi o Luiz Melo. Pô, Foi o Luiz Melo, que era membro da diretoria do Salgado, cara. Então, e tem críticas minhas nesse período. E aí, cara, sai o Salgado, entra 777, o Pedrinho entra na justiça para tomar o controle, etc. Então, cara, é um problema de mais de 20 anos, que começou lá no final dos anos 2000. né, cara? Mas, assim, a gente tá aqui para falar de 2025 e, na minha opinião, esse é mais ou menos o apanhado aqui de avaliação do elenco. Pedrinho entrou em recuperação judicial com o Vasco, a situação do Vasco é muito preocupante. Cara, imagina o seguinte,
O Vasco deve comissão de vários empresários. Então, assim, é muito difícil o Vasco contratar. O orçamento do Vasco pro ano é de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Não dá. Não dá para contratar ninguém. Você pode gastar mais do que isso, pode gastar até 100. Você vai pagar no ano que vem, né? Então chega pro Caio, quero um jogador teu. Beleza, como é que tu vai pagar? Pagar a prestação. Não, como assim? Aí tu vai ligar pro Patrick. Aí aquele Renan lá me ligou. Não, vai fazer negócio com o Renan, com o Vasco. Os caras estão me devendo. Não querem pagar no que vem ainda. Não vai fazer nunca, pô. Só o Corinthians consegue contratar. Só o Corinthians consegue contratar. Não sei como. Então a situação do Vasco para contratar também é preocupante. E os poucos jogadores que conseguiu não deram certo. A gestão do Pedrinho no futebol é lamentável até aqui. Vê se tem pergunta aí pra gente. Vamos lá. Algumas. Tem várias. Faz aí, Caio. Se o Pedrinho não se endividar e trouxer 2 zagueiros e um atacante, briga até o final. Renan Matos falou isso. Renanzinho. Vasco só ganhou 3 dos últimos 21 jogos. Um deles foi contra o Melgar. Renan, Pedrinho se preocupa muito com o passado e em se defender ao invés de solucionar o Vasco? Cara, eu acho que o Pedrinho ele tem um problema na minha leitura, nas entrevistas, que é ele sempre se colocar, sempre falar na primeira pessoa. E, cara, e falar da herança maldita, que, cara, todo mundo sabe que o Vasco é um problema mesmo. Só que quando você senta na cadeira, o problema é muito maior do que você acha de fora. Eu nunca tive lá dentro. Mas eu tenho certeza que é um problema do tamanho, assim, é insolúvel, bicho. Só que, porra, tu tem que ter humildade também de quando vai assumir o desafio desse esporte, cara, você tem que ter gente por trás para chegar com um investimento mínimo. Se não dá pro Vasco, por exemplo, e assim, a avaliação do Diniz, eu critico mais o Diniz com o Fábio Carelli, porque o Diniz, além de ganhar o dobro, pensa um futebol muito parecido com o Pedrinho, com o Felipe, e eles avalizaram o elenco do Vasco e chegaram à conclusão que não precisa de zagueiro, pô. A zaga do Vasco é Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas. O melhor zagueiro do Vasco, num recorte pequeno, que foi o moleque da base, eles pararam de relacionar, que é o Luiz Gustavo. Lance informa.